Ele vivia se cortando. Era uma pessoa atormentada, né? Atormentada. Então, aí diz, ó, e quando viu Jesus, ao longe, correu e o adorou. Aqui eu fiz no versículo 6, eu quero perguntar agora para os irmãos. Quem adorou aqui? Quando viu Jesus, Quem adorou? viu e correu ao seu encontro e prostrou diante dele e gritou em alta voz: Jesus, filho de Davi. Mas aqui no versículo 6 diz que quando viu Jesus, ao longe, do versículo 6, correu e o adorou. Não sei se na sua interpretação está assim. No 6, no meu tá. Quando Jesus ainda estava longe, o homem ouviu e correu ao seu encontro e prostrando-se diante dele. E gritou em alta voz: Jesus, filho de Davi. Mas na minha... O senhor está onde adorou. Às vezes Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas eu quero me ater nesse versículo, quero perguntar para os Quer dizer, quem irmãos. adorou? Quem adorou aí? Foi o homem. Foi o inimigo, né, que estava nele, foi o homem. Não, o demônio se prostrou diante de Jesus, não é isso? Não, foi o homem. Foi um endemoniado. Não, porque o demônio já tinha saído dele. Não, aqui, peraí. Quando ele viu Jesus. Quando Jesus ainda estava longe. Não, para dizer aqui, ó. Diante da noite, do dia vagava do tumulto pelos montes. Deserto, gritando, cortando-se com pedra. Então, ele estava endemoniado ainda. Mas aqui, ó. Quando Jesus ainda estava longe, o homem ouviu e correu. O homem, não está falando que é o demônio, falando que o homem. Então, olha só. O demônio está o dele. É só pra gente. Mas aí, no mesmo tempo que o demônio saiu, ele entrou depois. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer o seguinte. Em Mateus capítulo 4, o diabo, o que o diabo esperou de Jesus? Adorar? Então o diabo não adora Jesus. Então, mas foi o homem. Aí. Então, ele já tinha, ele saiu. Texto isolado é pretexto, hein? Tem que ler direito, eu tô perguntando. Porque é pra gente entender. Que eu entendi. Que quando tem que ele ler o viu primeiro, Jesus, ele saiu do homem. Saiu, então, e foi o homem. Pelo poder de Jesus, ele se retirou. Porque ele não fica, E aí Jesus o adorou. Não, aí quem adorou foi o homem. A presença de Jesus. O diabo não fica. A presença, mas a presença de Jesus, a coisa boa, fez com que aquele homem enxergasse o quanto ele estava ruim, o quanto precisava de ajuda. Então ele agora vai, ele vai até a Jesus em termos de socorro, como diz, me socorre, porque eu não estou aguentando mais essa vida. Tem misericórdia de mim. Mas no momento que ele desce, o diabo observa. Deus. Que aquela alma vai ser salva. Ele vai e entra. Então aqui já diz, ó, e clamando grande voz dizendo, que tenho contigo, já não é o homem. Não, mas é o diabo. Já entrou nele de novo. É ali que ele fala filho de Deus. Contigo, aí o Senhor manda ele ficar lá. Isso aí, que agora também. Não era a época. Você vê que Jesus não faz nenhuma ação contra o homem que adora, mas agora Jesus faz diante de Satanás. Manda ele ficar lá. Quer dizer, não era o tempo ainda de ninguém saber que ali estava o Filho de Deus. É isso aí. E ele diz, clamando grande voz, disse, que tenho contigo, Filho de Deus Altíssimo. Isso. Conjuro-te por quê? Conjuro-te por Deus, que não me atormente. Ou seja, ele já estava vendo que verdadeiramente ele ia ser exterminado. É aí que ele fala, manda que eu entre naquelas manadas de porcos. Outro ponto. Ele diz assim, ó, não me tire fora dessa cidade, porque é territorial. Ele queria atormentar mais. É territorial. Eu fui fazer missão em território. Eu comecei a investigar o lugar. Qual é o padroeiro daquele lugar? Qual da Chica? Nunca tinha ido naquele lugar. Irmão, as irmãs chegou lá e não obedeceram. Foram dormir na igreja, o irmão alugou uma casa para gente ficar e elas não quiseram dormir na casa, né, tia Léa? Foram para a igreja. O que aconteceu? Elas viram, o demônio foi lá, teve uma praga de mosquito, foi uma coisa, porque lá tem um demônio territorial. Mas não pode desobedecer quando você está numa missão. Não pode. Você tem que seguir todas as ordens, para o diabo não entrar. Mas elas não quis seguir, eu deixei elas, vai então mesmo. Tem cidade que o diabo tomou. Esse território, é verdade, esse território. É como aqui, o carnaval. Aí diz que deu a chave na mão de quem? Pra eles. Rio. Quem é que vai? Olha o que aconteceu. Quem é que vai habitar? Ontem morreu, né? Uma menina de 9 anos, levou um tiro no rosto e morreu. Olha aí. O rapaz tem um filho sordo lá assim, porque eles têm os adeptos deles que eles mandam ficar. Uma vez eu vi um testemunho de um pastor
que ele era espírita, se converteu. Ele disse que quando ele era espírita, ele mandava os demônios, né? Vai lá naquela igreja lá e faz fulano brigar com fulano, fulano brigar com fulano, isso, aquilo, aquilo. Quando dá aquelas confusões, né? Que os irmãos sabem. Aí daqui a pouco, quando ele via, os demônios estavam de volta. Aí ele falava, não mandei vocês ir pra lá, porque eles conversam com os demônios, né? Os espíritos. Não mandei vocês, o que estão fazendo aqui? Lá a gente não consegue entrar, que o homem de branco está lá naquela porta. Com todo rasgado, veio todo rasgado. Aí depois ele se converteu, então ele deu esse testemunho. E ele ficou impressionado que ele estava fazendo uma vez um trabalho num cemitério, né? E foi um jovem evangelizar ele. E ele estava fazendo aquele trabalho de feitura que mata, né? Então ele estava com um punhal, o espírita, que era pastor, que estava nesse mundo. Então ele disse que quando o jovem veio evangelizar ele, o diabo falou para ele assim, mata ele, que era para matar o jovem. E ele disse que quando ele levantou o punhal para enfiar no jovem, o braço dele ficou assim, ó, durinho, no alto. Não pode enfiar. E ele ficou maluco, porque ele queria saber que poder era aquele do jovem. E aconteceu várias vezes, aí foi também... Mandou tiro nos crentes, quando estava aquele não tinha evangelismo. Eu sei, no bairro. Ao livre, né? Quando ele viu que ele era muito rico, ele falou que tinha muito dinheiro, tinha muito poder, só andava cercado de segurança. E aí, quando ele viu os crentes ali, ele mandou tiro. Aí ele disse que veio uma senhora pequenininha, assim, ó, de coque. Ele de autoridade, botou a mão na cara dele. E ele ficou, que ele queria saber que autoridade era aquela, que coisa era aquilo, que poder era aquele. Então ele acabou se convertendo, porque Jesus fez a obra, né? Então ele ficou, porque eles acham que eles têm poder, mas o poder é de Deus. Continua. Pode continuar. Então aí aqui, ó, enquanto isso, Jesus e os seus discípulos retiraram-se para o mar, seguidos por uma enorme multidão vinda de toda a Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Altumeia, da região do outro lado do Rio Jordão e até da região de Tiro e de Sidom, porque a notícia dos milagres dele havia se espalhado para longe e multidões vinham para ver Jesus com os próprios olhos. E ele ordenou aos discípulos que arranjassem um barco para evitar que a multidão o compromisse naquela praia, porque ele tinha curado a muitos naquele dia e grande número de doentes estava aglomerado ao seu redor, procurando tocar nele, enquanto qualquer lugar onde os espíritos imundos ouviam, caíam os pés dele, Jesus gritando, ó Senhor, Filho de Deus. Porém, ele o advertia severamente de que não contasse quem era que fazia. Tá vendo? Mas isso aí, irmão, só para aumentar a fé do pastor aqui, Alexandre, então, pastor Alexandre, o Senhor falava para mim que tinha me dado dor de cura. Mas você não está vendo nada. Eu estou vendo dor da cura. E Deus falou que tinha me dado dor da cura. E eu olhava para minha mão, mas eu queria ver, mas eu não via. Aí um dia eu fui para também fazer a obra lá, chegou lá, minha tia começou a falar que tinha pastor, evangelista, todo mundo orado pelo irmão. O irmão estava com o pé de ferida pura. Ainda estava com ponto de fogo aqui no peito. E aí minha tia, você não é crente? Vai lá orar por ele. Eu falei, eu não, já foi pastor, já foi evangelista, já foi não sei quem. E todo mundo orou e não curou ele. Eu que vou curar, eu não vou não, porque eu sou pequeno, não sou nada não. Tá bom, e ela me encheu no saco mesmo, aí eu falei, toda coisa eu vou. Aí fui, mas eu não vou sozinha não, eu vou com alguém, porque a Bíblia manda de 2 em 2. Eu estava fazendo missão, eu estava viajando pro carnaval, para passar o tempo fora. Aí o que aconteceu? Eu fui lá orar, minha prima, ninguém queria ir comigo orar na casa do homem. E eu não podia orar sozinho na casa de um homem. Porque a Bíblia diz que você não pode entrar na casa do homem sozinho, ainda mais que só tinha homem naquela casa. E eu chamando os irmãos para ir comigo, alguém para ir comigo, tem que ser de 2. Aí eu não mando de 1, manda de 2. Aí minha prima falou que ia, eu falei, então eu vou esperar você lavar roupa, arrumar a casa, para ela só ir depois que fizesse tudo. Aí eu falei, tá bom, não tem problema, não estou com pressa. Vou esperar você lavar a casa, arrumar a casa, fazer tudo aí. Aí quando foi 6 horas eu fui, ela foi comigo. Quando chegou lá, nós lemos o Salmo 91, porque a Bíblia diz que não é para o mundo falar, né? É Espírito de Deus. Lemos o Salmo 91 e oramos por ele. E irmã, e fomos para casa, que já era de noite, 6 e pouco. Fui dormir na casa do meu primo. Quando foi de madrugada eu dormindo, Deus fala muito comigo em sonho. Aí aquele falou assim no ouvido assim, fala para ele botar a casa em ordem. Aí eu levei um susto.
botar a casa em ordem. Aí eu, como que eu vou falar pro homem botar a casa em ordem? Que é a casa do homem toda no chão assim, ó. No chão, aquela casa bem pobrinha mesmo, no chão, na roça. Como que eu vou falar pro homem botar a casa em ordem? Aí eu tava sentado na cama, procurando Isaías, o versículo certo, onde estava escrito. Isaías 38. Então, mas eu tava procurando aqui na Bíblia, aqui, porque eu sei falar o versículo, mas eu não gravo assim onde que tá. Tá Isaías, mas agora eu não sei o certo, tem que procurar aqui. Aí eu olho aqui, tem uns que Deus me dá, mas tem uns que eu tenho que procurar aqui. Isaías, eu vou ver aqui onde tá. Aí eu tava assim, olhando aqui na cama, mas já tem um tempo já. Aí, pastor, eu achei Isaías 38. Põe a sua casa em ordem. E Deus falou assim, não é a casa, é aqui, ó, coração. Aí porque eu fiquei assim, como falar com o homem isso, né? Bota a casa em ordem, ele vai falar que eu tô reparando na casa dele. Aí não, a casa aqui é o coração. Nisso minha tia bateu na janela, né? Aí, rindo, que ela levava os que vai na casa da tia Anitta, vai lá na casa do velho Chico. Ele quer falar com você, a sua oração não valeu de nada. Eu falei assim, eu vou assim, por causa de quê? Porque Deus já me deu aqui na palavra aqui, pra mim falar pra ele lá na palavra, pra pôr a casa dele em ordem. Aí, e valeu sim, porque se não valesse, só não tá aqui 6 horas da manhã, batendo, me acordando pra mim ir lá na casa dele. Pastor, eu levantei, me arrumei e fui lá na casa do homem. Quando eu cheguei lá, o homem queria me derrotar. Eu levei um susto. O pé do homem que de noite estava cheio de ferida com a meia no pé, sabe a pele de neném? O pé do homem estava igual a pele de neném, sem uma ferida. Aquilo, eu levei um susto. Eu levei um susto, eu não estou esperando isso, de forma de verdade. Não estou esperando, não é verdade, é verdade. A gente não estava esperando. O homem ficou desesperado. Irmã, aqui eu fui curado, irmã, aqui, mas irmã. Aí eu falei, mas foi eu não. Foi Jesus, é Jesus que curou, é Jesus. E ele quer me idolatar na cadeira, não, é Jesus, não é eu não. Corre, porque agora o negócio e outra coisa, o senhor põe a casa em ordem. Sabe por causa de quê? Porque Jesus falou para o senhor botar a casa em ordem, mas não é a casa aqui não, é a casa do coração. Ele começou a chorar, ele era presbítero da igreja e estava fumando, irmã. Aí eu entrei na palavra, olha só, o senhor podia ter morrido. Deus livrou o senhor do ponto de fogo aqui, ó. Se chegasse no coração, o senhor morria. E esse pé aí, o senhor vai lá, pede perdão ao pastor e não fuma mais. Porque senão você pode morrer. Deus tem misericórdia do senhor. E aí, ó, o empresário, ele não conseguia se aposentar. Ele se aposentou, o dinheiro que estava preso ele ganhou. Ele reformou a casa e agora ele comprou um terreno em Pádua. E estava fazendo aquela, ó, Deus fez mover. Toda vez que eu ia lá, eles iam na casa, eu fugia deles, escondia. Nem que eu estava na cidade, porque eles ficavam atrás de mim. Porque não pode idolatrar, né? E depois, Deus falou assim pra mim. Tentaram fazer isso com o Paulo, não pode não, Paulo não gostou também não. Gostou, não. Porque é Jesus, não pode idolatrar a gente não. Aí, Deus falou comigo, vou fazer uma obra que você não vai se assustar. Aí eu fui para o encontro de mulher, curada para curar. Porque Deus falou que eu ia palestrar para muitas mulheres. Chegou lá, menina, a irmã me pediu oração. A irmã me pediu oração, eu comecei a orar, porque a oração você vai orando, Deus vai dando a palavra. Aí aqui eu, Senhor, desentope a veia do coração dela, sem saber de nada. Desentope, quando eu falei desentope a veia, que você, sabe aquele cano de água que faz aquele barulho assim, quando a bomba pega? Aí eu, ai meu Deus, eu me assustei. Eu parei de orar, a mulher também parou de orar. Aí eu, meu Deus, a veia da mulher estava entupida, Deus entupiu. Na hora, vai aquele, sabe como aquele cano de água, quando você liga a bomba, fez assim. Então, depois desses 2 milagres, eu falei assim, eu não tenho mais como duvidar. Deus colocou a unção da cura na minha mão. Deus colocou e eu não posso duvidar, irmã. Deus já mostrou muito, o que eu quero que ele mostre mais? É verdade. O que eu quero que ele mostre mais? Não tem como mais mostrar. Agora é só fazer. Só fazer a obra. Mas é muita luta, é muita perseguição, é muita coisa. Mas Deus falou sair no aniversário. Deus usou o irmão de casa. No aniversário, eu falei com ele que ele até muitos anos no aniversário. Aí me levou lá na sala de onde que tem um DJ. Deus usou pra mim. Ele não é na igreja, não. É lá na consagração. É lá. Deus vai te usar, vai usar você para curar, vai entrar aleijado e vai sair curado, vai entrar drogado e vai sair liberto. Deus vai fazer. Eu mesmo tenho no meu ouvido, não ouvi. Deus vitória. Deus está confirmando. É vitória. Deus está confirmando. Viu? É isso aí, Deus fala e confirma. Deus, ele dá vitória. Ele supera necessidade, ele cura, ele liberta.
nós estamos no monte, clamando ao Senhor, invocando Deus da nossa salvação, o Deus que abre porta, o Deus que fecha a porta, o Deus que ressuscita os mortos, que faz descer a sepultura. Ele é Deus e não há outro. Ele é Salvador, Ele é Deus de amor, é Deus de bondade. Saiba, meu irmão, que Jesus te ama. Saiba, olha aí, esse testemunho, essas palavras, e Jesus te ama e quer te dar vitória. Jesus vai te dar vitória, porque Ele é fiel com a sua palavra para cumprir. Então saiba de uma coisa, Deus vai abrir as portas aonde não há porta. Ele traz à existência aquilo que não existe. Ele é Yahvé Rafá, o Senhor que sara. Ele é Yahvé Nissi, o Senhor é a nossa justiça. Ele é Yahvé Jireh, o Deus que provê. Então saiba que Jesus vai dar vitória, vai abrir as portas e vai suprir as vossas necessidades. Deus é fiel. Esse vídeo, ouça esse vídeo com atenção, que o Senhor vai falar contigo, vai falar ao teu coração e vai operar maravilha, sabe? Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, né? Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele vai preparar uma mesa perante os seus inimigos e Ele vai dar vitória. Vamos orar agora pela sua vida. Você que está com a família com problema, doente, famílias em desavença, essa situação desagradável, saiba que Deus é fiel e Deus vai dar vitória. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temereis espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque só Tu, ó Senhor, és o nosso refúgio. O Altíssimo é a nossa habitação. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda, porque os seus anjos dará ordem a nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão com as suas mãos para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés ao filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente Ele nos amou. Porei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrarei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, abençoa cada vida agora, que está nos ouvindo agora. Abençoa cada vida, salva, liberta, cura e opera maravilha em cada vida agora. Repreende os laços da morte, fecha a boca do leão e conceda-nos a vitória. Nós clamamos, visita os lares agora, dessas pessoas que vão ver esse vídeo agora. Visita os lares, salva, liberta, cura e abençoa. Opera maravilha, Senhor, na vida dessas pessoas. Visita os 4 cantos dessa terra e venha salvar, libertar, porque o Senhor está voltando. E Deus grande e poderoso, e conceda a vitória, abre porta de emprego, tira os embaraços, cura os enfermos e faz maravilha. Nós te pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos que estão na casa do Senhor, e a igreja diz amém. Fica na paz e Deus te abençoe e te dá vitória, em nome de Jesus.